Boa noite, eu me chamo Esperança, eu sou monitora das disciplinas de Psicologia e Campo de Saúde Mental e Psicologia e Políticas de Saúde. Ambas são ministradas pela professora Luana e eu estou no meu nono período da faculdade, no meu segundo período de monitoria, no segundo semestre de monitoria. Vou estar falando um pouquinho nesse vídeo em relação à minha experiência como monitora, o que me fez me tornar monitora dessas disciplinas e também apresentar um pouquinho meu plano de aula. Em relação ao meu interesse por ser monitora das disciplinas, ele veio porque quando eu as cursei, eu tive uma desconstrução e também um conhecimento sobre algumas questões em relação à sociedade que eu desconhecia. Então eu passei a entender um pouco quem são os ditos loucos, comecei a passar a entender um pouco sobre a questão da loucura, sobre os marcadores que vão estar incidindo sobre os corpos e que podem estar aí causando sofrimento psíquico, né? E também as políticas de saúde, o que o SUS realiza em termos de saúde mental, que o SUS não vem conseguindo realizar, e também em outros âmbitos da sociedade. A minha experiência sobre a monitoria ela vem sendo bastante interessante, porque quando eu cursei essas disciplinas, eu estava no período remoto, então eu fui privada de vivenciar algumas questões, né? Então agora como monitora eu venho vivenciando, por exemplo, as visitas técnicas aos serviços, aos dispositivos de saúde, e também vivenciando as disciplinas de forma presencial, que é muito mais interessante do que no online, né? E eu também queria problematizar um pouquinho o lugar da monitoria, porque eu sinto que os alunos aqui na UF de Campos, né, a gente problematiza essa questão das relações de poder entre aluno e professor, mas no lugar da monitoria também há essas relações de poder, né? Eu queria fazer esse apontamento, que a gente acaba enxergando o monitor ou a monitora como uma referência, né? A certa medida vai ser uma referência mesmo, por estar ali em contato mais direto com o professor, fora da sala de aula, mas acaba sendo uma referência que vai se assemelhar ao que o professor, o que o docente é. Então, os alunos têm essa demanda de construir essa relação de poder, né? E a monitoria, ela acaba também perpassando por essas relações. E em relação ao meu plano de aula, eu queria falar um pouquinho sobre ele. Ele foi pensado para a matéria da Psicologia e Campo de Saúde Mental. E ele é pensado por um tempo de aula de 4 horas, para alunos do quinto período, que são os alunos que geralmente estão cursando essa disciplina, né, em relação a como é montada a nossa grade de horários, porque essa disciplina é uma matéria obrigatória, né, e o tema da aula seria histeria e loucura, expressões do psiquismo de um corpo marcado pelo gênero. Então, eu queria tensionar nessa aula a questão da histeria, das crises histéricas, que a gente vai estudar aí na psicanálise, mas também vai estudar em relação à sexualidade, né, com Foucault. E eu queria tensionar a histeria como historicamente retratada como essa expressão de uma via patológica, né, como um corpo que está se expressando patologicamente. E quem geralmente é esse corpo é o corpo do gênero feminino, né? Então eu quero tensionar essa questão com os alunos, e também ajudar fomentar essa articulação, né, entre a análise sobre a crise histérica, o marcador de gênero, a loucura, né? E o objetivo dessa aula é fazer com que os alunos estejam construindo um olhar mais crítico, principalmente as expressões corriqueiras, né? De que ela é louca, ela é histérica, né? E assim eles estarem formando uma escuta mais sensível, né? E principalmente atenta. Os recursos que eu vou usar para essa aula vai ser uma aula em roda, com textos bases da Silva Federici, Michel Foucault,
Vai ser uma aula também com dispositivo audiovisual à margem do corpo. Oi, eu sou Eduardo Cezinho, estudante de Ciência Ambiental aqui no Instituto de Geociências na UF e eu sou monitor voluntário da disciplina de sensoriamento remoto presente nas grades do curso de Ciência Ambiental e de Geografia. Eu auxilio sou orientado pelo professor Félix, mas durante a monitoria eu também tive contato com a professora Cristiane e o professor Fábio. Aqui eu vou mostrar um pouco do meu projeto de monitoria, que é um manual interativo sobre interpretação visual no sensoriamento remoto. Eu comecei a pensar em desenvolver esse projeto no decorrer da monitoria. No primeiro semestre de 2022, eu percebi a dificuldade dos alunos em identificar e classificar os alvos nas imagens dos trabalhos teóricos e dos trabalhos práticos feitos no laboratório, e até mesmo em trabalhos de campo. Nessas dificuldades observadas, eu passei a auxiliar bem mais os alunos e, ao mesmo tempo, procurando uma solução mais fácil de resolver esse problema. Com isso, veio a ideia do manual interativo em conjunto com o plano de aula, onde é um manual que contém elementos de interpretação de imagem, que contém imagens, muitas imagens, textos explicativos e componentes interativos, onde essa quantidade de imagem prende a atenção do estudante e a forma interativa, os componentes interativos, consegue fixar mais o aprendizado. A grande motivação que tive primeiramente foi a minha percepção da dificuldade dos alunos, assim também como a importância do tema para a formação profissional e acadêmica dos estudantes, que é uma necessidade muito grande no sensoriamento remoto que o estudante desenvolva essa interpretação e essa percepção. O aprendizado sobre o tema cria e cresce o poder de análise do estudante, onde ele percebe fenômenos antrópicos e naturais acontecendo. Eu tenho como os objetivos desse projeto demonstrar a importância da interpretação no sensoriamento remoto, ressaltar também os elementos que se faz necessário para a identificação e a classificação dos alvos nas imagens e também desenvolver o poder de análise do estudante para ele progredir na extração de informações e de dados necessários no sensoriamento. Pelo projeto ser um material didático, eu separei os métodos em 4 etapas: em planejamento, produção, aplicação e avaliação da aplicação. No planejamento, eu procurei e selecionei referências bibliográficas através de uma pesquisa e também busquei recursos para a produção do material didático. Na produção, que já é a parte da elaboração do material que eu fiz em conjunto com os exercícios que eu também produzi, eu fiz através do slide, que a forma de ser disponibilizado é através de slide ou em PDF. A aplicação se remete à execução de fato do projeto, onde eu executei durante uma aula que eu apresentei, que eu fiz os alunos em conjunto comigo participarem do slide fazendo os cliques lá de forma que realmente funcionasse a interação ali durante a aula. Também eu acho muito necessário que pode ser usado depois da aula como um estudo dirigido ou simplesmente funcionar como um manual, onde não é necessário ter uma aula, assim, no caso. Na avaliação da aplicação, eu fiz 2 exercícios, um teórico, que funciona na plataforma Google Forms, que é como se fosse um teste, como se fosse uma prova, assim, e um prático, onde eu fiz a tabela de chaves de interpretação, onde que também tem no manual, que é um método utilizado para a interpretação e classificação dos alvos. Mostrando rapidamente o material, logo de cara, explica como funciona a interação e cria um sumário que o usuário pode ir para onde quiser inicialmente. Como o manual, às vezes, só tem uma parte que te interessa, aí você pode pular diretamente para essa parte. Como essa aqui, essa parte de elementos, que é a parte principal, eu expliquei como os elementos ajudam na identificação e dei exemplos. Os estudantes podem percorrer os elementos que quiserem aqui, indo um por um, do jeito que acharem melhor. Por fim, deixei 2 exercícios aqui, que são as avaliações de aplicação, um teórico e um prático. Eu consegui os dados parciais através daqui, principalmente desse exercício do Forms, que eles responderam mais rápido. A taxa de resposta e coerência sobre o tema foi bem alta. Eu também passei esse material para os discentes que já fizeram sensoriamento remoto, principalmente da minha turma, e o feedback foi interessante, dizendo que é muito importante ter um material de conferência para utilizar em conjunto com um trabalho feito na análise de imagens. Finalizando, essas aqui são as referências que eu utilizei, livros muito importantes para a área de sensoriamento remoto, onde também indiquei para os estudantes como
um aprendizado complementar. Obrigado. Oi, eu sou Simone Benevento Mota, aluna do 6º período do curso de Ciência Ambiental e monitora da disciplina Natureza e Culturas, sob a orientação da professora doutora Raquel Gifone Pinto. Esta disciplina é ofertada aos alunos do 4º período do curso de Ciência Ambiental. Enquanto monitora desta disciplina, ministrarei a aula Natureza e Culturas, uma aula em campo, onde levaremos os alunos ao Quilombo do Grotão, que fica no Engenho do Mato, em Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, conversaremos com o líder da comunidade, o senhor Renato Lisboa, também conhecido como Renatão do Quilombo. Esta aula terá como objetivo estimular a percepção dos alunos para outras formas de relação das naturezas culturas, visando romper com a dualidade existente na construção ocidental de mundo, assim como conhecer o modo de vida da comunidade do Quilombo do Grotão e suas relações com as naturezas culturas. Com isso, pretendemos dialogar com as provocações feitas em sala de aula ao longo do período corrente, como a cisão entre natureza e cultura na construção da sociedade moderna, onde a natureza deve ser dominada e subjugada pelo homem. Aqui cabe ressaltar que estamos tratando do homem branco, europeu e detentor da técnica da ciência, e que estas últimas se sobrepõem à natureza, sendo esta vista como algo atrasado e estando à disposição dos homens. Diante das consequências desse modo de agir e dos vários problemas apresentados, como a subjugação dos povos e os etnocídios, essa separação entre natureza e cultura começa a ser questionada. Existe essa dualidade entre natureza e cultura? Outra forma de construção começa a ser pensada. Não seria mais adequado pensarmos em naturezas, culturas, como um entrelaço de acontecimentos que se espraiam e não se dissociam, um todo permeável entre naturezas, culturas, onde tudo em um mundo é um modo de afetar, assim como outras sociabilidades onde as relações entre humanos e não humanos começam a ganhar outras dimensões, podendo servir como modelos de estudo sobre as formas de se construir relações, ou seja, outras naturezas culturas. Assim, a aula no Quilombo do Grotão constitui uma importante ferramenta no fortalecimento deste debate, uma vez que o Quilombo é um lugar de resistência e reexistência do povo preto, escravizado e da sua cultura ancestral e seu conhecimento tradicional. Ampliando o debate sobre saberes ancestrais e o conhecimento tradicional, seriam esses saberes menores? Necessitam da técnica e da ciência para validar o seu conhecimento? Este pensamento só se justifica dentro da lógica dualista entre natureza e cultura, onde o que está mais próximo do mundo natural é arcaico, exótico e atrasado, e o que se aproxima da técnica e da ciência é moderno e produz cultura. Ao final dessa vivência, pretendemos estimular os alunos a produzirem documentos com um olhar crítico acerca do debate sobre naturezas e culturas, seja por meio de um texto crítico, ou um ensaio fotográfico, ou poesia. Deixo aqui as nossas referências e muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, eu sou Ana Beatriz Brandão Siqueira, estudante do curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal Fluminense, e nessa 24ª semana do Programa de Monitoria do ano de 2022, estarei falando um pouco do projeto a qual sou inserida e atuo como monitora. O projeto Aquicito é Normas e Padrões para o Tratamento e a Recuperação da Informação, que tem como professora orientadora Elizabeth Gonçalves de Souza. Essa disciplina a qual o projeto está inserido possui uma carga horária total de 60 horas, sendo dividida em 40 horas teóricas e 20 horas práticas, e seu público-alvo são discentes do 4º período dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação. A monitoria acadêmica é um programa desenvolvido nas universidades
que permite ao aluno monitor experimentar de uma forma inicial os primeiros prazeres e contratempos da profissão de um professor universitário. Cabe ao monitor auxiliar o professor, assim como os colegas que, no decorrer do período, possam necessitar de ajuda na apreensão dos conteúdos da disciplina. Além dos estudos das normas e padrões para o tratamento e a recuperação da informação, a monitoria também proporciona ao monitor possibilidades de atualizar seus conhecimentos sobre o assunto, ampliando sua expertise profissional. E vamos às motivações, o que me motivou a participar desse projeto. São eles: aproximação com a docência, participação em um projeto de ensino, aprimorar meu contato com as normas e padrões de descrição bibliográfica e arquivística, assim como a prática de descrever documentos, individualmente ou em coleções e fundos, além de trilhar novos horizontes e perspectivas acadêmicas. Os objetivos: auxiliar a professora na mediação com os discentes, atender os alunos por meio de plantões de monitoria no ambiente online, para sanar dúvidas e discutir os temas trabalhados, além de elaborar, juntamente com a professora orientadora, um plano de aula, e também acompanhar a realização de trabalhos e avaliações. Como metodologia, usamos o Google Classroom como ferramenta de aprendizagem, gerenciamento das atividades e via de comunicação direta com os alunos, além da disponibilização do e-mail da monitora como recurso para sanar as dúvidas e manter a comunicação. E também foi feito agendamentos com a monitora para plantões de monitoria. Como resultados parciais, temos a aproximação com os alunos por meio da comunicação, aprimoramento dos conhecimentos sobre a disciplina, compreensão e facilidade no manuseio de códigos e normas a partir da aplicação de exercícios de fixação, e também maior afinidade com a prática de descrição, atividade fundamental para o trabalho de organização e gestão de documentos. E aqui trago as referências. Obrigada. Olá, eu me chamo Bianca, curso Letras e Literatura na UF, desde 2020.1. Atualmente encontro-me no 6º período e cada vez mais perto do final da minha graduação. Fui selecionada no primeiro semestre de 2022 para ser uma das monitoras da disciplina Matrizes Clássicas, cursada majoritariamente por alunos ingressantes do curso de Letras. Nesse vídeo, procuro apresentar o projeto de monitoria Matrizes Clássicas, uma perspectiva interdisciplinar da Antiguidade Greco-Romana. O meu primeiro contato com a disciplina foi um sucesso. Apesar de não ter tido muito repertório sobre mitologia antes de ingressar em matrizes, eu busquei me familiarizar com um conteúdo rico e novo que os professores disponibilizaram. Como parte do conteúdo previsto na grade curricular, a professora nos apresentou tragédia grega, que foi sem dúvidas a minha maior paixão e motivação para buscar um contato mais profundo com a matéria. Interagir com a monitora da época, que estava sempre presente e disponível para sanar nossas dúvidas, também me ajudou a querer contribuir para a orientação dos alunos. Mesmo que tenham se passado alguns períodos após o meu ingresso na disciplina, aproveitei a oportunidade para retornar ao mundo antigo, através da monitoria, e está sendo muito extraordinário. Uma experiência extraordinária. O projeto de monitoria tem como foco contextualizar, revisitar e revisar conteúdos das aulas fornecidas pelos docentes. Juntamente com a outra monitora, vivenciamos o período do ensino remoto, que influenciou radicalmente na realização dos objetivos. Contudo, apesar das dificuldades encontradas, conseguimos dispor aos alunos um atendimento através de materiais complementares que poderiam ser estudados e vistos de forma assíncrona. Ao final do primeiro semestre de 2022, pude perceber que trabalhamos em sincronia a Ilíada, a Odisseia e o conteúdo de tragédia grega, sem dividir metodicamente as temáticas. Durante o período remoto, elaboramos atividades variadas para deixar à disposição dos alunos. Diversificar os formatos foi primordial para amenizar a distância que o ensino remoto promove. E com os resultados obtidos, creio que essa estratégia funcionou muitíssimo bem. Fornecemos o que chamamos de drops, vídeos de até 20 minutos sobre determinado assunto,
testes pelo formulário do Google e atendimentos individuais, a fim de promover uma maior integração e engajamento do aluno na disciplina. O grupo no WhatsApp também foi de extrema importância durante esse momento remoto e escolhemos mantê-lo no semestre presencial, visando um contato mais direto com a turma. Já no período presencial, estabelecemos um horário fixo para atendimento in loco, no próprio Instituto de Letras. Focamos na fixação do conteúdo e repassamos os tópicos mais relevantes. E as aulas do monitoria estão sendo bastante procuradas. Além disso, pedimos aos alunos para nos contatar antecipadamente sobre dúvidas particulares, a fim de termos um tempo seguro para a preparação de material específico. É imprescindível afirmar e reafirmar a importância dos pilares da literatura greco-romana para a nossa formação. Mary Bird e John Anderson, no livro Antiguidade Clássica, afirmam que estar interessado no mundo clássico muitas vezes significou literalmente ir até lá, embarcar numa viagem ao desconhecido. Como futuros professores, pesquisadores e tradutores, os alunos terão uma bagagem valiosa se embarcarem nessa viagem e extraírem do curso de matrizes toda a informação e conhecimento ofertados. Acredito que faça parte da tarefa do monitor facilitar o acesso ao amplo conteúdo que a disciplina apresenta, e essa é a minha constante realização no projeto. Aproximá-los da fascinante projeção mítica. Obrigada e eu agradeço profundamente a oportunidade. O título do nosso trabalho é a simulação realística em reanimação neonatal para discentes de medicina. Os monitores somos eu, Isadora Pimenta Ribeiro, e Anselmo Carvalho. Os nossos professores orientadores são Arnaldo Costa Bueno e Maria Dolores Quintões. A principal motivação foi a abertura do Centro de Simulação do Hospital Universitário Antônio Pedro. Nós observamos também a necessidade do treinamento da habilidade de manobras de reanimação neonatal e pediátrica no curso de medicina. Esse tema é de primordial importância na formação médica e observa-se a lacuna de conhecimento sobre o manejo da parada cardiorrespiratória em neonatologia e pediatria no currículo da Universidade Federal Fluminense. Nosso principal objetivo é treinar os internos de medicina para situações de emergência, como a parada cardiorrespiratória na pediatria e na neonatologia. Essa monitoria ela utiliza uma metodologia eminentemente prática. A gente faz uso de bonecos, como esses aqui que a gente tem de modelos, materiais que a gente pode usar que simulem o próprio hospital, né? A gente tem aqui o laringo, a bolsa, válvula, máscara, os bonecos que simulam as crianças. Assim a gente tem uma forma de simular de uma forma mais realística a prática médica. Também nós temos a realização do pré e do pós-teste, ou seja, a gente avalia o conhecimento que o aluno tem antes e após a atividade prática da monitoria. Antes da atividade prática, nós enviamos o material de estudo para os alunos, né? E como a gente realiza essa atividade prática? Após a apresentação do material e os objetivos da atividade aos alunos, nós, monitores, orientamos os internos à realização de manobras necessárias à parada cardiorrespiratória dos recém-nascidos. Né? E para isso a gente utiliza também esses materiais e outros que a gente tem disponível no Centro de Simulação Realística. A duração da aula é em média de 1 hora a 1h30 e temos 7 aulas para cada turma de internos. E a população atendida são os internos de pediatria que estão rodando no internato obrigatório. Neste ano foram treinados 47 internos do curso de medicina. A média do pré-teste aumentou de 30% para 90% no número de acertos, evidenciando um aumento considerável no nível de conhecimento dos alunos acerca
Bom dia, meu nome é Eduarda Rimes, sou monitora da disciplina Saúde e Sociedade 1, oferecida aos alunos do primeiro período do curso de Medicina e orientada pelos professores Júlio e Lenita. Nessa semana de monitoria, vou apresentar o trabalho que elaborei, intitulado Cultura, Saúde e Ética, discutindo conflitos éticos e morais da prática médica. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou aluna do 5º período de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Há 2 anos, quando entrei na faculdade, descobri a paixão pelas relações humanas, o que, sem dúvidas, despertou em mim o interesse pela monitoria de saúde e sociedade 1, cujas aulas ministradas evidenciam a complexa relação entre saúde e cultura, sendo possível explorar conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e ideias construídas pelo homem enquanto construto social. E falando em arte e ideias, não poderia responder à pergunta "quem sou eu?" sem mencionar a minha paixão pela leitura. Evidentemente, como amante da literatura, dou início à apresentação propriamente dita com um mini-conto de Matilde Campilho. Egon enfia o dedo indicador entre uma costela e outra. Está de pé, despido. Vai passando o dedo em todos os espaços do seu próprio torso, percorrendo cada fossa de cima para baixo primeiro, de baixo para cima depois. Deseja tanto aprender a desenhar melhor. Sabe muito bem que aquela forma de instrução onde o corpo é professor, aluno, sala e corredor ao mesmo tempo é a melhor de todas. Há pouco mais de 2 anos, no auge da pandemia da Covid-19, centenas de médicos depararam-se com um questionamento brutal. Qual paciente, dentre aqueles que necessitam igualmente de assistência, deve ocupar o leito disponível? Para essa resposta, nunca houve certo e errado, tampouco o auxílio das tecnologias cada vez mais complexas, o que possivelmente dificultava ainda mais a decisão do médico responsável. E na medicina, não é simples ter que decidir por outra pessoa vulnerável, que nem sempre dimensiona os riscos associados à sua doença, principalmente quando se deve lidar com valores morais distintos. E é nessa dificuldade que a bioética atua, orientando o estudante a buscar o equilíbrio justo entre necessidade de intervenção e autonomia do paciente. Como monitora de saúde e sociedade 1, juntamente aos professores Lenita e Júlio e aos outros monitores Rafael e Danilo, introduzimos o primeiro período aos dilemas da prática médica e a alguns pontos da bioética. Nesse caminho em que trilhamos, assim como o Egon ilustrado por Matilde Campilho, o corpo é professor, aluno, sala e corredor ao mesmo tempo e em suas dimensões biológicas e sociais. Dentre as minhas motivações e objetivos estão contribuir para despertar a consciência crítica do estudante, de forma que ele possa entender a sua importância enquanto agente social, sensibilizar sobre as vulnerabilidades e a autonomia do paciente, uma vez que o plano terapêutico ideal é determinado pelo consenso entre os conhecimentos do médico e os interesses do paciente. Introduzir sobre a necessidade de se posicionar ante dilemas e conflitos médicos, uma vez que esses são uma constante na prática da medicina. Explicitar a necessidade de aceitar a pluralidade de opinião e valores referentes à saúde, o que já começa dentro da sala de aula, aceitando os distintos recursos dos colegas. E, por último, desenvolver habilidades enquanto futura médica e relacionados à docência, porque uma vez à frente dessa monitoria, tenho muito a aprender com os alunos e os professores. Em consonância àquilo que me motiva e que objetivo, pauta-se a metodologia desse trabalho. Semanalmente, são postados casos de ética no Google Classroom que abordam conflitos éticos e morais comuns na medicina. Os alunos têm 1 semana para responder, conforme suas experiências pessoais e suas reflexões. Esses casos sempre estão relacionados com o tema da aula da semana. Após a aula, é promovido um debate entre os alunos que se posicionam e explicam as suas motivações. Enquanto mediadora desse debate, apresento contra-argumentos, objetivando a levar os alunos a refletirem sobre os prós e contras do seu posicionamento. Em sequência, apresento referências que são capazes de embasar as decisões médicas. Aqui mostro um exemplo dessa metodologia na prática. O caso de bioética da semana, referente ao tema construção corporal social, era: você é cirurgião plástico e é procurado pelos pais de uma menina de 7 anos que tem síndrome de Down. Eles querem submeter a filha a uma cirurgia plástica para esconder os sinais da síndrome e ajudar a criança a sentir-se mais aceita pela sociedade e aumentar a sua autoestima. Você concordaria com o pedido dos pais? Depois de apresentá-lo, os estudantes discutiram seus posicionamentos. Após o debate, apresentei a história de 2 adolescentes com síndrome de Down, retratadas nas imagens ao lado. A primeira delas realizou o procedimento e sentiu-se extremamente feliz com a nova aparência, enquanto a última não vê necessidade em mudar sua fisionomia, sentindo-se autêntica por ser diferente. Além disso, apresentei pontos referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Ética Médica e também sobre questões sociais, como aceitação grupal e convívio social.
Os resultados desse trabalho já são vistos de forma significativa por meio das discussões enriquecedoras promovidas, da melhor compreensão das singularidades e dos valores do paciente, da introdução dos alunos do primeiro período ao mundo da prática médica e das reflexões críticas baseadas em experiências, partilhas e normas. Muito obrigada a todos pela atenção. Desejo um bom dia e que continuemos sempre a aprender com o professor Corpo. Essas são algumas das referências utilizadas por mim. Olá, sou Hanna Fontes Garcia dos Santos e eu vou apresentar o meu projeto de monitoria. Utilização de esquemas como ferramenta de revisão da fisiopatogenia de doenças infecciosas dos animais. Fui orientada pelos professores Michel José Abdala e Maria Helena de Aquino. As metodologias de ensino com abordagens lúdicas são utilizadas com a função de complementar o conteúdo apresentado durante as aulas, estimulando ainda mais o interesse do aluno pelo tema apresentado e facilitando a sua compreensão. Tendo em vista a extensa gama de assuntos abordados na disciplina Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos, a sua complexidade e a relevância para a formação do aluno, a utilização de ferramentas que facilitem a compreensão e a posterior revisão do conteúdo se mostram úteis e bem aceitas pelos discentes. A fisiopatogenia das doenças muitas vezes é a parte mais detalhada da disciplina, pois está relacionada diretamente com sintomas clínicos apresentados pelo animal, a epidemiologia, o tratamento e a profilaxia da doença. Dessa forma, é imprescindível que os alunos sejam capazes de conhecer e compreender as particularidades da fisiopatogenia das diferentes doenças apresentadas no decorrer do curso. Os esquemas foram utilizados como forma de revisão do conteúdo abordado em sala de aula. O seu aproveitamento para o estudo da matéria tem como objetivo consolidar o conhecimento adquirido durante a aula expositiva e auxiliar o aluno a identificar as diferentes fases da patogenia das doenças, direcionando o raciocínio de forma objetiva. Além disso, a diagramação lúdica dos esquemas também tem a finalidade de facilitar a compreensão do conteúdo e motivar o aprendizado. No total, foram disponibilizados para os alunos 4 esquemas sobre a fisiopatogenia das seguintes doenças: diarreia viral bovina, colibacilose, leptospirose e anaplasmose. O tema de cada resumo foi escolhido baseado no cronograma da disciplina, de forma a auxiliar os alunos a estudarem para a primeira avaliação. Além disso, é importante ressaltar que todas as informações presentes nos trabalhos foram corrigidas pelos orientadores desse projeto de ensino e os demais professores da disciplina. A diagramação dos mapas mentais foi pensada para facilitar a compreensão e tornar o aprendizado mais objetivo. Desse modo, as diferentes fases da fisiopatogenia foram divididas em diversos blocos, interligados através de setas, para apresentar a sensação de continuidade. Além disso, cada mapa mental possuía a mesma identidade visual, porém, com um esquema de cores diferentes, para facilitar a identificação do aluno. A plataforma utilizada para compartilhar os resumos com os alunos foi o site MedVet Infecciosas Online. Os esquemas foram divulgados juntamente com o material complementar das aulas teóricas referentes às doenças. E, para realizar a montagem dos esquemas, foi utilizada a plataforma digital Canva. Para avaliar a eficácia e a utilidade do projeto, disponibilizou-se aos alunos um formulário de avaliação. Foram obtidas 28 respostas, do total de 44 alunos inscritos na disciplina. E os resultados foram muito positivos. 93% dos alunos afirmaram que a diagramação dos mapas mentais auxiliou muito na compreensão do conteúdo. Além disso, 96% dos estudantes também informaram que os mapas mentais auxiliaram para se prepararem para a prova e declararam que os mapas mentais também foram muito úteis para consolidar o conteúdo. Assim, 89% dos estudantes atribuíram nota 10 ao projeto, evidenciando que o objetivo de auxiliar o aprendizado da disciplina foi cumprido. Por fim, é importante ressaltar que os comentários dos alunos foram muito positivos também, incluindo diversos elogios ao projeto. Dessa forma, para o futuro, o objetivo é se elaborar mais mapas mentais de todas as doenças abordadas na disciplina, para que o projeto continue auxiliando no aprendizado dos discentes. Essas foram as minhas referências,
e muito obrigada pela atenção. Boa tarde, meu nome é Luiz Alberto Carreiro de Souza. Eu sou o monitor responsável pela disciplina de Tecnologia de Aves, Ovos, Coelhos, Mel, Cera de Abelha e Derivados. E vou apresentar o meu projeto de monitoria para o ano de 2022, com o título de Jogos Interativos como Ferramenta para o Processo de Ensino e Aprendizagem. Uma breve introdução às atividades realizadas se dividiram em horários de monitoria e atividades em sala. A metodologia utilizada para essas atividades se dividiu como: para os horários de monitoria, utilizou-se a plataforma Google Meet para a realização de reuniões online para a discussão do conteúdo abordado nas aulas. Para a avaliação dessas reuniões, utilizou-se um formulário Google para receber o feedback dos alunos em relação à aplicação dessa atividade. Além disso, também foi realizada reuniões presencialmente na Faculdade de Veterinária. Para a retirada de dúvidas, utilizou-se um grupo no WhatsApp, onde os alunos entram em contato com os monitores para sanar essa dúvida e também fixar o conteúdo. As atividades em sala se dividiram em aplicação de palavras cruzadas e aplicação de quizzes. As palavras cruzadas foram desenvolvidas no site Crossword Labs e foram aplicadas de maneira impressa no horário da aula, sendo uma atividade em grupo para promover a interação dos alunos com o monitor e entre si. As palavras cruzadas consistiam em a descrição de uma etapa pertencente ao conteúdo da disciplina, onde os alunos teriam que descobrir a que etapa essa descrição se referia e preencher na folha. Os objetivos dessas atividades. Para os horários de monitoria, o principal objetivo é o melhoramento do aprendizado do conteúdo da disciplina. Essa atividade realizada previamente às avaliações da disciplina promoveram a fixação do conteúdo e a discussão do que foi abordado nas aulas. As atividades em sala, além de fixar o conteúdo abordado, também promoveram como atividades interativas. A interação do monitor com os alunos e o dos alunos entre si, por ser as palavras cruzadas da atividade em grupo, permitiu uma melhor aprendizado dos alunos em relação ao conteúdo da disciplina. Os resultados. Os horários de monitoria. No dia 13 de maio, 100% das pessoas responderam que o conteúdo abordado na monitoria foi suficiente. Além disso, 100% das pessoas respondeu que a forma como foi feita a monitoria na plataforma Google Meet e através de apresentações foi muito bom. Ainda na monitoria do dia 13, 66% das pessoas respondeu que o horário marcado para a monitoria foi muito bom e 36% das pessoas responderam que o horário marcado para a monitoria foi bom. Para a monitoria do dia 1º de julho, 83% das respostas colocou que o conteúdo abordado na monitoria foi suficiente e 16% das respostas o conteúdo foi regular. 100% das respostas colocou que a forma como foi feita a monitoria através do Google Meet e apresentações foi muito bom. 50% das pessoas colocou que o horário marcado foi bom, 33% das pessoas colocou que o horário foi muito bom e 16% colocou que o horário foi ruim. Em relação às palavras cruzadas, 100% das pessoas respondeu que o conteúdo abordado na atividade foi condizente com o conteúdo das aulas. Além disso, também 100% das pessoas colocou que a atividade contribuiu sim para o aprendizado da disciplina. 100% das pessoas que responderam aos formulários colocaram que a atividade das palavras cruzadas como formato em grupo contribuiu para o desempenho da disciplina. Além disso, 100% das respostas foi positiva em relação à vontade de realizar mais atividades semelhantes a essa futuramente. Ainda nas palavras cruzadas, em relação ao nível de dificuldade, 25% das pessoas respondeu que o nível foi indiferente. Além disso, 41,7% das pessoas respondeu que o nível foi fácil e 33,3% das pessoas respondeu que o nível foi difícil. Em relação a sugestões, críticas ou comentários, as pessoas responderam 3 respostas, colocaram que foi ótima a atividade foi muito bacana e gostaram do desenvolvimento. Em relação ao quiz, o quiz é interativo online, onde os alunos têm acesso às respostas e o monitor projeta a pergunta usando o site mentimeter.com. Essas são as minhas referências.
Muito obrigado.